Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada. Hoje vamos mergulhar nas ideias de um livro que, embora hipotético, nos dá muito que pensar. When in Public, Work in Private, de Bruce Casanoff. Olá. Sim, é um título bastante sugestivo, não é? Exatamente. E a premissa central é, muito direta, aquele sucesso que nós vemos, que admiramos em público. Uhum. É quase sempre, ou talvez sempre mesmo, fruto de um trabalho imenso feito longe dos holofotes. Em privado. Pois é a ideia do iceberg, no fundo. Só vemos a ponta, mas a base, o que sustenta tudo, está submersa. É isso mesmo. Falamos de construir competências a sério, de criar hábitos sustentados, de cultivar relações. Tudo isto nos bastidores. Sem a pressão imediata do público ou da validação externa constante. Antes destas notas sobre o livro, vamos focar-nos nesta ideia de que o esforço consistente, metódico, acaba por superar aquela busca incessante pela fama instantânea. Uma ideia que, convenhamos, vai um bocado contra a maré atual, não é? Sem dúvida. Ok, então, vamos lá desvendar isto. Vamos a isso? Podemos começar talvez pelo que seria o primeiro capítulo, o tal princípio público-privado. Kasanoff defende que a base de tudo, a fundação, tem mesmo de ser construída em privado. Uhum, faz sentido. Antes de se expor, é preciso ter substância? Exato. E é interessante pensar nisto no contexto atual. Temos plataformas como o LinkedIn, que surgiu, creio, em 2003, Sim, por aí. que amplificam a imensa nossa persona pública, a nossa imagem profissional. Mas a essência disto, a ideia de construir valor real, de trabalho autêntico, Já vinha de trás. pois. Já um Dale Carnegie, em 1936, no seu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, já falava da importância da autenticidade, da integridade, mesmo que o contexto fosse diferente. Claro, os canais mudaram drasticamente, mas talvez os princípios fundamentais de influência e sucesso duradouro, talvez esses não tenham mudado tanto assim. É uma boa perspectiva. E temos exemplos modernos disto. As notas mencionam Ankur Warikoo, citado pela Forbes India em 2024. Ah, sim, o caso dele é interessante. Pois é, ele conseguiu uma presença massiva, fala-se em 10 milhões de seguidores no X, antigo Twitter. Mas como? Não foi de um dia para o outro, certamente. Nem pensar. Foi resultado de anos a fio de criação de conteúdo, de partilha de valor, de trabalho de fundo feito, lá está, em privado. A presença pública foi uma consequência. E o que é fascinante aqui, acho eu, é precisamente essa relevância duradoura do princípio. Mesmo nesta era digital, de visibilidade quase obrigatória. Sim, parece que todos temos de estar lá fora. Exato, mas essa fundação privada, as competências que realmente temos, as relações de confiança que construímos, a nossa ética de trabalho, é isso que, no fundo, dá credibilidade e sustentabilidade à imagem pública. Ou seja, a imagem pública sem essa base sólida é oca, frágil. Pode ser. Pode ser muito efêmera. O sucesso que vemos publicamente torna-se, nesta ótica, uma consequência natural do trabalho bem feito em privado e não o objetivo principal a perseguir a todo custo. E isso até pode aliviar alguma pressão, não? Se o foco estiver no processo, no trabalho. Sem dúvida. E diria mais, é essa base que também nos prepara para o escrutínio, porque a visibilidade traz coisas boas, mas também traz olhares críticos, desafios. Ter uma base sólida ajuda a navegar isso. Faz todo o sentido. E isso leva-nos diretamente ao ponto seguinte, acho eu, que é a mestria em privado. O tal capítulo 2. A ideia de aperfeiçoar a arte, não é? Exatamente. Aperfeiçoar competências, refinar o nosso ofício, mas longe dos holofotes. Através do que se chama prática deliberada. Que é diferente de simplesmente repetir tarefas. Implica foco, feedback, sair da zona de conforto. Sim, é um esforço consciente para melhorar. Faz lembrar aquele conceito famoso, talvez um pouco simplificado demais às vezes, mas ainda assim, as 10.000 horas do Malcolm Gladwell. Ah, sim, baseado no trabalho do Anders Ericsson. A ideia de que a excelência exige muito tempo de prática focada. E isto parece contrastar bastante com a hustle culture, se Uhum. mencionaste há pouco. Aquela cultura do faz acontecer agora, muito focada em resultados rápidos, em vitórias públicas imediatas. Pois, parece que hoje em dia valoriza-se muito a aparência de sucesso rápido, mesmo que não haja profundidade por trás. Kenzenov parece remar contra essa maré. Completamente. E é aqui, que isto fica mesmo interessante, na minha opinião. As notas trazem um exemplo concreto. Hum. Mencionam fontes como a TechCrunch, já em 2025, a falar de programadores na Índia.
Profissionais que usavam plataformas como o GitHub. Ok, plataformas de partilha de código, essencialmente. Isso. E o que é que eles faziam? Dedicavam tipo 20 horas por semana, que é imenso tempo, a projetos pessoais. Coisas que desenvolviam por iniciativa própria, em privado. E qual era o objetivo? Paixão pela programação apenas? Paixão, certamente, mas também muito estratégico. O objetivo era fortalecer brutalmente o seu portfólio, as suas competências reais, para conseguirem quê? Posições de topo nas grandes tecnológicas, as FANGs, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Percebo. Ou seja, era um investimento invisível feito no tempo livre, digamos assim. Exato, um investimento de tempo e energia brutal. Mas que gerava um retorno muito visível e concreto. Um emprego de sonho, reconhecimento profissional. É precisamente isso, o trabalho privado a alimentar diretamente o sucesso público. E essa prática deliberada e privada não constrói só a capacidade técnica, pois não. Constrói outra coisa igualmente importante. Que seria? A confiança. A autoconfiança. Saber que se domina a matéria, que se tem substância. Claro, faz todo o sentido. Quando sabes que fizeste o trabalho de casa, que te preparaste a fundo. A postura é outra. É o trabalho nos bastidores que permite que, quando finalmente surge a oportunidade de ir a palco, seja uma apresentação, um projeto importante, uma entrevista, a performance seja sólida. E, talvez mais importante ainda, autêntica. Em vez de ser só fachada ou improviso de última hora. Exatamente. É a diferença, muitas vezes, entre um sucesso que brilha por um instante e depois se apaga e uma reputação que se constrói e se mantém ao longo do tempo. O invisível alicerça o visível de forma duradoura. Gosto dessa ideia. O invisível alicerça o visível. Resumo bem. Isto aplica-se não só às competências técnicas, mas também a algo mais humano. Talvez as relações? Uhum. O terceiro ponto, a construção de relações autênticas. Sim. Casa 9 segundas notas defende uma abordagem ao networking que é genuína, baseada em confiança mútua, em interesse real pelas outras pessoas. Em oposição ao networking puramente transacional, calculista. Exatamente. Aquela ideia de colecionar contactos só por colecionar ou de abordar alguém só quando se precisa de alguma coisa. Casanova parece rejeitar isso. E o que é que ele propõe em alternativa? Propõe investir tempo em conhecer as pessoas, em ajudar sem esperar retorno imediato e valoriza os pequenos gestos privados. Menciona-se até o exemplo de notas escritas à mão. Uau! Isso hoje em dia é quase... Revolucionário. Pois é, num mundo digital, um gesto tão analógico pode ter um impacto enorme precisamente por ser inesperado e pessoal. Demonstra cuidado, atenção. Cria uma ligação diferente, imagino. Mais forte. Acredito que sim. E, mais uma vez, há exemplos concretos. As notas falam de fundadores de startups na Índia, isto em relatos de 2023. Ok. O ecossistema de startups indiano é muito dinâmico. Muito. E o que é que estes fundadores faziam? Usavam grupos privados do WhatsApp. Mas não para coisas triviais. Era para partilhar conselhos a sério, desafios, pedir ajuda, oferecer apoio, tudo num círculo de confiança. Interessante. Uma espécie de mastermind informal e privado. Exatamente. E o mais curioso é que fontes como o Economic Times, mais tarde, em 2025, fizeram ligação entre esta dinâmica privada de entreajuda e resultados públicos. Sim. E resultados bem concretos. Rondas de financiamento bem-sucedidas, parcerias estratégicas que surgiram dessas relações de confiança. Faz sentido, porque a confiança é a base de qualquer negócio, de qualquer colaboração significativa. E essa confiança não se constrói numa conferência de um dia. Pois não. Leva tempo, leva interações genuínas. Se ligarmos isto ao panorama geral, percebemos que a confiança cultivada em privado, essas relações autênticas, são um ativo estratégico poderosíssimo. Um ativo que não aparece no balanço, mas que pode valer muito. Sem dúvida. Manifesta-se publicamente de formas inesperadas. Alguém que te recomenda para uma oportunidade. Um parceiro que te apoia num momento difícil. Um cliente que se torna fiel não só pelo produto, mas pela relação. Ou seja, relações autênticas construídas longe do palco não são só nice to have, são um investimento de longo prazo. Um investimento fundamental na própria carreira, no negócio, até na vida pessoal, diria eu. Concordo plenamente. E seguindo esta linha de pensamento que liga o privado ao público, temos mais dois pontos que parecem interligados: a gestão da marca pessoal e a resiliência através da reflexão privada. Seriam os capítulos 4 e 5. Marca pessoal e resiliência. Temas quentes. Sem dúvida, a ideia na gestão da marca pessoal, segundo Casanova, é que ela deve ser um reflexo autêntico dos nossos valores privados. Em vez de ser apenas uma máscara ou seguir as últimas tendências. Exatamente. Não se trata de criar uma personagem para o público, mas de alinhar quem somos por dentro com a forma como nos apresentamos por fora.
a autenticidade como pilar. O que, convenhamos, é mais sustentável a longo prazo. Manter uma fachada exige muita energia. Imenso. E depois, ligado a isto, vem a resiliência. Como é que se constrói a força para lidar com os altos e baixos inevitáveis da exposição pública? Críticas, falhas, momentos de dúvida. Tudo isso, Casanova aponta para a reflexão privada. Atividades como o journaling, escrever um diário, refletir sobre o dia ou os desafios, ou a meditação, práticas de mindfulness, exatamente, práticas que nos ajudam a centrar, a ganhar perspectiva, a construir uma fortaleza mental, por assim dizer. E como é que isto se liga a exemplos práticos? As notas mencionam freelancers na Índia, por exemplo. Segundo o Business Standard, em 2025, havia freelancers a ganhar muita atração em plataformas como o Upwork. E porquê? Boa pergunta. Pelo preço? Pela rapidez? Não só, muitos destacavam-se por partilharem abertamente os seus processos de trabalho, as suas aprendizagens, até as suas dificuldades em plataformas como o X. Havia uma autenticidade que ressoava. Percebo. Não era só mostrar o resultado final polido, era mostrar o caminho com honestidade. Isso gera conexão. Gera. E no lado da resiliência, mencionam CEOs na Índia que, segundo o LiveMint em 2024, usavam regularmente aplicações de journaling. Apps para escrever, refletir. Sim, e o objetivo era claro: ganhar clareza mental, processar desafios e, em última análise, melhorar a tomada de decisão sob pressão. O trabalho interno a fortalecer a performance externa. Isto levanta uma questão importante, não acha? Que é, como encontrar o equilíbrio certo entre a necessidade de ter alguma visibilidade, de construir uma marca, Sim, que é importante no mundo de hoje. e, ao mesmo tempo, manter a integridade pessoal, a autenticidade e cultivar essa força interior longe dos olhares. Não é fácil, Não, não é mesmo. Imagino que exija muita autoconsciência. sem dúvida. A autenticidade, como disseste, parece ser a chave para uma marca pessoal que não só atrai, mas que também resiste ao teste do tempo, que é genuína. E a resiliência. E essa resiliência, que é cultivada no silêncio da introspeção privada, no trabalho sobre nós mesmos, é ela que nos permite navegar a volatilidade do espaço público. Permite-nos levar pancada, digamos assim, e continuar, sem perder o norte, sem comprometer os nossos valores fundamentais. A força interior a preceder e a sustentar a força exterior. É uma ideia poderosa. É, e fundamental para um sucesso que seja não só visível, mas também significativo para nós próprios. Exato. E chegamos assim aos últimos pontos abordados nas notas: aparições públicas estratégicas e o jogo a longo prazo, capítulos 6 e 7. Ok? Depois de toda a preparação privada, como e quando é que se vai a jogo, por assim dizer? Precisamente. A ideia não é estar sempre sobre os holofotes a procurar visibilidade constante. Pelo contrário, Então qual é a abordagem? é escolher os momentos, ser estratégico quanto às aparições públicas. E essa escolha deve basear-se em quê? Na preparação sólida que foi feita em privado. Só ir a palco quando se tem algo de valor para partilhar, quando se está realmente preparado. Faz sentido. Qualidade sobre quantidade. Impacto sobre ruído. Exatamente. E depois, o jogo a longo prazo. Casanova parece sublinhar que o sucesso duradouro, aquele que realmente conta, raramente vem de vitórias rápidas ou de atanhos. Pois não. Exige consistência. Consistência no trabalho privado, mantida ao longo do tempo. É uma maratona, não um sprint. O que novamente contrasta com a gratificação instantânea que muitas vezes se procura hoje. Sem dúvida. E temos exemplos disto também. Pensemos nos educadores indianos no YouTube. O da Hindu, em 2025, reportava sobre canais com milhões de visualizações. Sim, há muitos casos de sucesso nessa área. Mas o que estava por trás dessas aulas populares? Horas e horas de preparação meticulosa, offline. Pesquisa, estruturação do conteúdo, gravação, edição, tudo feito em privado para que a aula pública fosse polida, clara e impactante. O trabalho invisível a garantir a qualidade visível. É isso. Outro exemplo interessante vem do mundo financeiro indiano. Dados da AMFI, a Associação de Fundos Mútuos, em 2025 mostravam algo significativo. O quê? Mostravam os retornos de planos de investimento sistemáticos, os chamados SIPs, que são basicamente contribuições regulares, automáticas, feitas ao longo de muito tempo. Ok, a ideia de investir consistentemente pequenas quantias. Exatamente.
E os dados mostravam que os CIPs mantidos consistentemente por 10 anos, esses sim geravam retornos muito significativos. Era a prova do poder da consistência e do longo prazo. Paciência e disciplina a dar frutos. O oposto da tentativa de acertar no mercado rapidamente. Precisamente. Então, depois de tudo isto, o que significa tudo isto? Qual é a mensagem central que retiramos destas ideias de Kassanov? Bem, olhando para todos estes pontos, Sim, parece-me que a mensagem é bastante clara e consistente. concordo. Essencialmente, o sucesso público que admiramos, aquele que realmente perdura, que tem substância. É quase sempre, se não sempre, cultivado na sombra. Exato. Nasce da mestria que foi desenvolvida com afinco, com prática deliberada. Nasce das relações que foram construídas com base na autenticidade e na confiança mútua. Nasce da resiliência que foi forjada na reflexão interna, no autoconhecimento. E nasce de uma visão de longo prazo, de uma aposta na consistência em vez de na gratificação imediata. No fundo, o trabalho privado, invisível, é o motor. O motor silencioso que alimenta o reconhecimento público significativo e duradouro. É uma perspectiva quase libertadora, não achas? Tira o foco da pressão constante de estar lá fora e coloca-o no processo, na qualidade do trabalho, na integridade pessoal. Sem dúvida. E isso deixa-nos, talvez, com uma reflexão final. Algo para pensarmos um pouco mais. Força. À luz de todas estas ideias, num mundo como o nosso, que parece tão obcecado pela validação externa, pelos likes, pela visibilidade imediata. Uma pressão constante. Exato. Nesse contexto, de que forma é que a decisão consciente, deliberada, de priorizar o trabalho privado, o aprofundamento, a construção silenciosa, pode, na verdade, alterar fundamentalmente a nossa própria definição e a nossa experiência do que é o sucesso, do que é a realização pessoal e profissional? Uau! É uma pergunta profunda. Como é que mudar o foco do palco para os bastidores muda o próprio significado do jogo? Exatamente. Será que o verdadeiro ganhar está menos no aplauso público e mais na mestria e na integridade construídas em privado? Fica a questão. Fica, sem dúvida, uma excelente nota final para esta nossa análise. Obrigada pela conversa. Obrigado, Veu. Foi muito interessante explorar estas ideias.